Hello, my students. How are you all doing? Hope you are all well. It's so cold these days, right? Oh my God, these days are freezing. So this is our last class before your break. I think it's very important that we all have this holiday, a 2-week break for us to relax a little bit, enjoy the family, enjoy friends. I know it's kind of hard these days, but try to take a little slow, right? I think it's necessary this break to slow down a little bit. I think we all deserve that, right? Okay, so before we go to this break, we are going to study connectors, conjunctions. Okay, I want you to get your book on page number 47. Okay, it's your book on page 47, and it's called Grammar, the Discourse Markers. Discourse Markers. I love this title. Why? Because eles vão mostrar no discurso, eles são marcadores de discurso, right? What we want to express, what we want to show. So we're going to see conjunctions, we're going to see connectors, okay? Guys, duas coisas. Não tem como estudar conjunctions, connectors sem fazer tabelas, ok? Eu não quero que vocês memorizem o significado de cada um, because it is impossible, but we are going to create tables, and that's how you are going to study, okay? In the end of the class, I'm going to show you, we are going to discuss and how you are going to do, but it's more or less like this. For example, if you want to express result, okay, what are the words or the expressions or the conjunctions that they express result? Those. You are going to put on a table. Aí, cria uma tabela com result e copia todas as expressions, right? Quais aquelas que vão dar uma ideia de reason, a razão por algo? Then, those. Okay? But don't worry, I'm going to explain and we are going to do this together. Okay, I have a PowerPoint presentation that I want to share with you, and then we are going to discuss this topic. So it's your book on page number 57, okay? Guys, when we are talking about, okay, when we are mentioning discourse markers, what we need to focus? First, we need to know what they are. They are expressions which will, let me move myself again. So they are expressions which will help you to structure spoken English or written texts. Of course, our focus here is on written texts, right? So the expressions are, first of all, on the other hand, to sum up, ok? Por que eles são tão importantes? Para a gente entender o contexto, first. So, for the reading comprehension, very important, ok? Não preciso nem dizer que na interpretação de texto, eles são essenciais, right? E também naqueles exercícios de gramática, onde você tem que substituir, ok? Qual a expression que melhor substitui, ou qual a conjunction que melhor substitui tal frase da linha tal que está no texto? Eu tenho que saber, ela está representando what, ok? Is it one contrast? Ok, é um contraste, eu tenho que procurar uma expression que representa a mesma. So, again, we go back to reading comprehension, ok? And grammar. Voltamos à interpretação de texto e à gramática. Não tem como fugir disso, ok? So, we are going to see what they have here. They say that they have a large number. Of course, we're not going to memorize all of them, okay? Most markers, they are adverbs or adverbial expressions, okay? And some of them are conjunctions. So, let's see them. Conjunctions, they make a grammatical meaning connection, okay? They're going to join clauses in the sentence to show the relationship, right? Então, o que eles vão fazer? O que as conjunctions vão fazer? Elas vão unir
Elas vão unir essas frases e vão mostrar qual a relação entre elas. Correct? A conjunction serve para isso. Eu vou unir as frases e vou mostrar qual a relação entre elas. Some examples. And, but, or, so. Before and after. When, as soon as, because, since, although, if, that. Okay? Correct? No problems. If that, sorry. Okay? Good. Guys, so in this case, nós já estamos familiarizados com as conjunctions. Então, quando eu falo para os alunos, nós vamos estudar conjunctions e connectors, students sometimes they go crazy. No, we know them, ok? Nós já estamos familiarizados com eles. O que a gente tem que saber? Quando usa uma, quando usa outra. Finish. Ok? Don't worry. Now you don't need to memorize the tables. Don't worry about that. Okay? Then, the conjunctions, sometimes they can come between two clauses in a writing, right? Então, a gente vai ver, eles vão ficar entre duas frases. Eu vou usar comma. I am not going to use comma. How we use this, okay? So, we have to see the comma is before the conjunction, ok? A comma, ela vem antes da conjunction se a frase for mais longa. Okay, good. When an adverbial comes between two clauses, there is normally, provavelmente vai ter um full stop ou esse semicolon, like they say, ok? Ponto e vírgula, ok? Don't worry, guys. Como a gente não tem que escrever, como que a gente tem que se preocupar mais é com os exercícios de gramática para vocês substituírem um ou outro, yes? A gente vai prestar mais atenção àqueles que usam comma e aqueles que não usam. That's it. Então, olha lá. O but e o however. O but é uma conjunction e o however is an adverbial. Ok? Olha a diferença da punctuation desses dois. Como but é uma conjunction, vem o comma e depois vem o but. It was cold, vírgula. But it was pleasant. Porque é uma conjunction. De novo, então o but, ele vem a vírgula antes. É isso que vocês têm que memorizar, guys. Finish. Ok? Não precisa saber se é uma conjunction, se é um adverbial. Lembra, o but vem antes. Finish, ok? O however vai ter duas possibilities. Ou ele tem o ponto, ou ele tem o ponto e vírgula antes dele. So, it was cold, ponto. However, vírgula, it was pleasant. Lembra que o however vem a vírgula depois. Ok? Yes. Ou eu posso usar it was cold, ponto e vírgula, however, vírgula, it was pleasant. Ok? Yes? Então lembra, vírgula, but, ou ponto, however, como o nosso exemplo. Ponto, however, vírgula, ou ponto e vírgula, however, vírgula. Ok? Good. The adverbials, okay? They do not make grammatical connections, so they can make meaning connections. This is important. They can make meaning connections, but they do not make grammatical connections. So they're not going to join clauses, ok? Eles vão fazer as conexões do significado da frase, perfect, mas eles não vão unir gramaticalmente, ok? Por isso é que ele não vai unir as frases. Por quê? Porque eu vou mostrar um contraste em consequência de algo, enquanto isso. Por isso que eu não estou unindo as sentences, ok? Pelo significado que ele tem. So, for example, however, then, therefore, meanwhile, consequently, in fact, also, as a result of something. On the other hand, indeed, ok? Então, lembra que os adverbials, ok? Essa é a diferença. A conjunction, ela vai unir as frases. O adverbial, ela pode unir no sentido, mas ela não une gramaticalmente. Ok? Good. So, here, I think I'm not going to read all of them, right?
on your book, because it's going to be too tiring for you. So on your book, on page number 57, you have all these examples, ok? Todos esses exemplos que aparecem aqui, eles foram tirados do texto de vocês, guys. Então, dá para pegar o livro lá na página 57, vocês conseguem ler todos esses exemplos para verem aonde estão the conjunctions or the adverbials that they show. Ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida com o significado de cada um, aí me escrevam. Correct? Good. I'm not going to read because otherwise it's going to be too tiring for you. So, the connectors. Now we are going to study the connectors itself. Okay, yeah, made myself here. É isso que eu quero que vocês façam aqui. Guys, aqui eu já quero que vocês peguem uma folha, ok? Vocês são muito organizados, então no livro de vocês, no caderno de vocês têm a parte. Lembra que a gente separou o que era de conjunctions, o que eram de phrasal verbs, tanana? Perfect. Então agora vocês vão para a parte de conjunctions or de connectors, and what we are going to do? A gente vai colocar lá, ó. Eu coloquei, I put here 1.1, right? 1 point, okay? That is the result. So we are going to copy. Vocês vão copiar result e aí vocês vão copiar todas essas expressions, words, conjunctions, adverbials, okay? Que estão em red. So, como result, I am going to put so, as a result, therefore, consequently, hence, thus, ok? Então, na nossa tabela, nós iremos criar isso, correto? No início da tabela, vocês devem colocar o significado, ok? Está expressando o quê? Um result. Então, a gente escreve result e depois a gente coloca todas as expressions, ok? Good. So, the result. The so is the most common, okay? The so is the most common. It was freezing cold. Yes, today. It was freezing cold, so I wore a thick coat. Okay? So, por isso. Então, it is a result I am showing. Okay? Expressions I can use as a result, therefore, consequently, hence, and thus. Okay? Much more formal than so, especially hence, thus, much more formal, okay? They are often used in the beginning of the sentence and they can also be used before the main verb. Por que isso daqui é importante? Quando vocês tiverem que substituir, ok? Quando vocês tiverem aquele exercício, substitua a palavra que mais se encaixa, vocês vão ter que ver na questão gramatical, correto? So, eu já sei que no início da frase tem alguns que eu posso usar e outros não, então prestem atenção nisso, ok? Os que vão antes do main verb, os que podem vir depois. So, it snowed hard all night, period. As a result, comma, the airport was closed the following morning. Because it was, okay? The new boots are lighter and softer and therefore, or consequently, eu posso usar os dois, more comfortable to wear, ok? Por isso, ou consequentemente, são mais confortáveis. The book has no narrator or main character. Consequently, therefore, it lacks a traditional plot. This is a nice sentence, ok? Que o livro não tem um narrador ou um personagem principal, consequentemente, por isso, it lacks, falta, ok? A traditional plot. Plot in this case is a peça, right? Então, falta uma peça tradicional, ok? The Prime Minister was attending the conference, has all the extra security, okay? He was attending plus all the extra security, okay? He is the oldest son. Lembra que o oldest pode ser o mesmo do oldest. Thus, então, como ele é o filho mais velho, por isso ele irá herdar o título. Ok? Good? Very well. Não se esquece, copia lá result e copia todos os que aparecem.
Next, when we are talking about a reason, okay, the reason I'm going to use because, since, as, formal, more formal, okay, for, or, inasmuch. Esse inasmuch, eu quero que vocês copiem, prestem atenção, porque os alunos nunca lembram ou até não sabem, ok? Então, lembra lá. When I am expressing reason, ok? A razão por algo, eu vou usar because, since, as, for e o inasmuch as, ok? They are used to introduce clauses giving a reason, okay? And they are very, very similar to each other. As is often used in the beginning of the sentence, okay? When I'm going to introduce new information or I'm going to say that this is the reason, okay? Or I'm going to say that afterthought. Ou quando eu vou dizer que essa é a razão, depois que foi muito pensado, essa é a razão. So I can use as, okay? So, take a look. I have stopped writing to her because, as, since, she never answers me. Esse eu acho que é bem interessante a gente pensar que pode colocar o as, tá, guys? Porque os alunos não pensariam nesse daqui. I have stopped writing to her. Por quê? Ok? Né? Porque ela não, já que ela não, ok? Como ela não, eu também posso entrar nisso, the reason. Ok? Então, lembra que o as também entra. In the middle of the sentences. In the beginning of the sentence é mais fácil, a gente já tá mais acostumado. Olha lá, ó. As the weather is so awful, we've decided not to go out. Né? O as no início da frase é mais fácil a gente perceber e lembrar, right? I decided to stop and have lunch for I was feeling hungry. This is interesting. Porque se eu falar sentence, I decided to stop and have lunch because I was feeling hungry, tá perfect. Agora, se eu tenho que substituir esse because, eu não vou perceber que eu posso substituir pelo for. Então, olha que interessante. É uma reason, eu posso usar o for, ok? Agora, he was a very unusual musician in as much as he was totally deaf. Okay, so he was a very unusual musician in as much as he was totally deaf. Ok? For example, eu estou falando que ele era completamente surdo. Ok? In as much. Very important, guys. Very, very important. Copy. Copiem todos esses. Next. Now, ainda estou falando de reason, my friend, ok? The reason I use because of, due to, owing to. Quero que vocês já usem o because junto com o of, o do junto com o to e o owing com o ing, ok? Já copiei assim que vai ser mais fácil para lembrar também. They express the reason for something, ok? Eles geralmente são seguidos de um substantivo e claro que o due to e o owing to são mais formais. Okay, so let's see. The plane was late because of the fog. Ok? Então, ele estava atrasado por causa do nevoeiro. Ok? Flight 341 has been delayed due to adverse weather conditions or owing to adverse weather conditions. Ok? A razão, por que ele estava atrasado, o motivo pelo qual ele estava atrasado. Ok? Então, copia lá. O reason também entra o because of, due to e o owing to. Yes, a gente já vai pensar no owing to com o ing. Ok? Now, guys, when I want to express the purpose, okay? I want to express the purpose of something. So then I am going to use to, in order to, so as to. Vamos lá de novo. When I am talking about a purpose, I am going to use to, in order to, so as to, okay? So, I am talking about the purpose, yes, a razão, o motivo por algo. E ele é seguido por um infinitive, ok? E o so as to, in order to, são mais formais, of course. Olha lá. I took a language course to improve my English.
Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para melhorar o meu inglês. O propósito, o motivo, é isso que é o purpose, ok? De repente, algum aluno pode não lembrar muito bem o que é o purpose, ok? So, I took a language course in order to, so as to improve my English. For negative purpose, use, guys, quando é negative, in order not to. Bem importante copiar. Bem importante o negativo, tá? Alguns alunos pensam que vai o don't, que vai o didn't. Não, só vai o not to. In order not to, so as not to é o negativo. Olha lá. She closed the door quickly so as not to wake the baby. Ela fechou rápido para não acordar o bebê. Esse para não acordar é o que eu vou usar. So as not to, ok? Ou in order not to wake the baby. The same, ok? You must use so that when there is a change of the subject in the result. Esse daqui é bem interessante, ok? Olha só, aqui eu uso so that quando eu troco o sujeito, ok? She put a blanket over the baby. She put a blanket over the baby so that, o that é optional, tá? He wouldn't be cold. Nesse caso, so that, eu vou usar porque primeiro eu tô falando de she, ok? The mother. Yes, she put a blanket. Ela cobriu o baby para que ele não ficasse com frio. Para que ele não, eu já troquei o sujeito. Aí eu tenho que usar o so that. Ok? Good. Very well. Any questions, just let me know. We use in case, okay? The in case, it is just the same I am going to use when I'm talking about a purpose. In case, but plus clause when something is done in order to be ready for future situations, okay? Caso algo aconteça. Ou problemas que eu vou evitá-los também. I'm not going to tell Kate in case she tells everyone else. Não vou contar para Kate caso ela conte para alguém. Caso ela conte para alguém no future, ok? Então, é um motivo que eu não faço algo hoje. É o meu propósito, my purpose, meu motivo é algo no futuro, ok? Aí eu vou usar o in case. Good, very good. Contrast. When I am talking about a contrast, when I want to show the contrast, o contrast eu acho que é o mais fácil de vocês lembrarem, guys. Contrast, but, right? Finish. The most common and the most informal. Okay? I usually use to link to contrasting points within a sentence. No problems. We enjoyed the concert. Yes, we enjoyed the concert. But we didn't have very good seats. A gente gostou do show, mas nós não tínhamos bons assentos. Okay? So enjoy the concert, comma, but continue the sentence. Okay? I think the but, no problems. The yet. Usado da mesma maneira que o but, mas ele é mais formal e ele é mais literal. Vamos lá de novo. Porque os alunos sempre pensam no yet, no ainda, né? Nesse caso, não. Ok? It's different. O yet é a mesma coisa nesse caso do but, o mas, só que ele é mais formal. Anne was attracted to the stranger, yet something in her head was telling her not to get close to him. Again, Anne was attracted to the stranger, but something in her head, já fica mais fácil, né? Então lembra o yet, na metade, vê assim, ó, viu o yet na metade da frase, vem a vírgula, vem o yet, é o but. Acabou. Ok? Não vou nem me preocupar, vai ser o mas. Ok? Anota que essa dica é very important, guys. However and nevertheless. However and nevertheless. They are usually used at the beginning of a sentence to connect to the previous one, right? So they are usually followed by a comma, the nevertheless, and do however, tem o comma também. Nonetheless. Oh my God. Pode ser o nevertheless ou pode ser o nonetheless. Nonetheless é top form. Okay? You nevertheless, a little bit more formal than the however. Calma aí. Olha lá. We enjoyed the concert. Ponto.
However, we didn't have very good seats. A mesma coisa. Olha lá que na frase anterior com o but, como eu iniciei, lembra? O but vem a vírgula e vem o but. Ok, o however vem o ponto, ou o ponto e vírgula, o however e depois a vírgula. Remember? Ok. Anne was attracted to the stranger, ponto. Nevertheless, something in her head was telling her not to get close to him. Mesma coisa, guys. Vocês só conseguem ver que é mais formal. Okay, so I'm going to use in the same sentences, but it's just more formal. E vem sim o ponto ou o ponto e vírgula, ok? The conjunction and then a vírgula, okay? Good. Even though and although. Even though and although, it is just the same, ok? A diferença é que o even though ele é mais enfático e o although ele acaba sendo um pouquinho menos enfático e o though ele é mais informal. Vamos lá de novo. Mais enfático, even though. Although, normal e though mais informal, ok? We enjoyed the concert, although, even though we didn't have very good seats. Finish, ok? Depende o quanto eu quero enfatizar ou para quem eu estou me referindo. Se eu vou usar um pouco mais formal ou mais informal. That's it. O though pode estar também no final da frase, ok? I like this. He's very friendly, a little stingy though, ok? So, ele é muito amigável. Apenas um pouco mão de vaca, ok? So this though in the end of the sentence, ok? Então esse though no end of the sentence tu quer mostrar aquele contraste, ok? Então lembra, o though no final da frase é para mostrar o contraste, que é a mesma coisa do although, do embora, ok? Guys, vocês estão fazendo as tabelas, né? Espero que vocês estejam parando o vídeo e copiando o que é de contrast, o que é de purples, que nem eu falei antes, tá? Bem importante, gente. Porque o que eu vejo é que às vezes os alunos... Sorry, parênteses não. Eu vejo que às vezes os alunos, a gente tem toda essa aula, tem toda uma explicação, os alunos entendem perfeitamente, eles praticam, ótimo. Não tem tabela, vai ver assim um pouquinho antes do vestibular, não tem como lembrar tudo e... Não quero isso com vocês, ok? Então, não precisa ter pânico, nada, mas eu quero que vocês já façam tudo isso em tabelas para que vocês comecem a visualizar essas tabelas. Mais do que memorizar, eu quero que vocês visualizem, ok? Porque quando vocês têm isso catalogados, digamos, né, guys? Não é catalogados, mas quando vocês têm isso separados, vai ser mais fácil, ok? Good. Okay, going back. In spite of and despite, ok? O spite of e o despite, ele vem com um gerúndio ou um substantivo. In spite of being, claro que eu vou ter que usar o ing, né? Tem o of, ok? So, in spite of being attracted to the stranger, comma, Anna's head was telling her not to get close to him. Bem interessante, né? Bem interessante como nesses exemplos eles pegam uma frase e eles só vão mudando. E eu acho que vocês conseguem ver algumas diferenças, né? Já tem umas nuances assim, se é um pouco mais formal, se é um pouco mais informal, se soa numa leitura um pouquinho mais dramática, right? So, despite her attraction to the stranger, Anna's had... Despite the fact that she was attracted. This is very interesting, okay? So, olha lá, eu tenho spite of ing, right? I have the despite her attraction, que vai ser o substantivo, right? Ou eu posso usar despite the fact that, e daí eu coloco a frase, ok? Prestem atenção nisso também, guys, very important. Very well, my friends, we finished this part. Let me just check here. Even though and despite of, yes, we finish. Okay, guys, so what I want you to do, first of all, if you do have any questions, okay,
any questions or any problems, just get in touch. Alan, I was reading this part, I don't understand very well. Can you explain? Can you translate this part? I don't understand. No problems at all, okay? Your homework, and I want you to, your homework for class, okay? Because you are not going to have homework during the holidays, but I just want you to practice, okay? Guys, eu quero que vocês pratiquem. Então, para vocês praticarem agora na aula mesmo, ok? É na aula, vocês têm que fazer duas coisas. Espero que vocês já tenham feito as tabelas. Se não tiverem feito, façam as tabelas como parte da aula, ok? Eu já quero que vocês tenham esse material e não precisa despender tempo depois, já faz agora, já finish and that's it, já se livra de uma vez. And the exercises lá na page 59 and 60. Ok? Na página 59 e 60, vocês têm alguns exercícios de gramática. Então, eu quero que vocês façam esses exercícios agora como parte da nossa aula. Ok, guys? Great. Talk to you later. Bye, bye.